Meus irmãos e irmãs, neste domingo nós estamos reunidos para celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo. Enquanto dia nós comemoramos o dia de São Pedro e São Paulo, dia 29 do mês de junho. No entanto, há muito tempo, essa solenidade deixou de ser um feriado religioso, então a Igreja do Brasil move essa solenidade sempre para o domingo seguinte. Celebramos Pedro, que é o fundamento da igreja, aquele que Cristo declarou: tu és pedra, tu és Pedro, e sobre ti construirei a minha igreja. São Paulo, que era o apóstolo das nações, aquele que levou a mensagem da salvação do Evangelho para todo mundo conhecido da época, fora dos judeus. É uma solenidade que nos convida a refletirmos sobre o nosso compromisso de fé e missão, a semelhança de Pedro e Paulo. E também nos chama a renovar o nosso seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Também nós, hoje, sermos capazes de seguir a Cristo até as últimas consequências, como fizeram Pedro e Paulo. É esse o caminho que a liturgia nos proporciona de reflexão neste domingo. O texto da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra o ambiente das primeiras perseguições sofridas pela comunidade cristã nascente. Perseguição essa que gera até os primeiros mártires, como Tiago, irmão de João, apóstolo, que prende Pedro, aonde Herodes tem a intenção de entregá-lo à morte por ocasião também da festa da Páscoa judaica, a semelhança de Cristo. E nesse momento tão difícil, o que a igreja faz? Ela ora, ela reza. Diz aqui São Lucas nos Atos, a igreja, enquanto Pedro era mantido na prisão, rezava continuamente a Deus por ele. Nos ensina já que nos tempos difíceis, nos momentos de tribulação, mais do que nunca nós somos convidados a perseverarmos na oração, a estarmos em comunhão com Deus por essa oração. E aqui ainda ressalta o valor da oração em comunidade, a força desta oração, que proporciona a Pedro uma experiência libertadora. Eis que Deus envia o seu anjo e liberta Pedro do seu cativeiro. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse processo de libertação. Primeiro, o anjo que chega a Pedro e diz: levanta-te depressa. Numa clara alusão de convidar Pedro para realmente assumir a sua missão. Ainda não é o fim, ainda não terminou. É momento dele se colocar de pé, se colocar em prontidão e dar continuidade à missão que é confiada a ele. Da mesma forma, diante do convite do anjo, a atitude de Pedro: coloca o cinto, calça as sandálias, põe a capa e sai. Se coloca em prontidão, se reveste daquilo que é necessário para que ele continue a missão. Aquele momento é um momento de experiência de fé tão forte para Pedro que ele chega a se questionar se realmente aquilo está acontecendo. E quando ele se vê fora da prisão, aí ele é capaz de enxergar o que Deus realizou naquele momento. Ele reconhece a ação de Deus. Ele percebe esta presença próxima de Deus com ele, por meio do anjo que o liberta. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, fruto da oração. A oração que antes de fazer coisas ao nosso redor, ela primeiro
transforma cada um de nós. Quando nós oramos, o primeiro fruto da oração, mais do que realizar aquilo que pedimos, é a nossa mudança, é a nossa transformação, é nos ajudar a realmente experimentar pela fé essa proximidade de Deus. É o que Pedro vivencia aqui neste episódio, é o que nós somos chamados a vivenciarmos também na nossa experiência de fé. Depois do texto da segunda leitura, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, nós temos esse momento onde Paulo escreve ao jovem bispo Timóteo, como que num tom de despedida. Está chegando a minha partida, diz São Paulo. Combati o bom combate, guardei a fé, e agora vou receber a coroa da justiça. São Paulo tem convicção e clareza do caminho que ele fez e aonde ele vai chegar. Uma pergunta para nós hoje: nós temos essa mesma convicção? Se o Senhor nos chamasse agora, estamos preparados? Estamos a caminho? Temos a tranquilidade, a serenidade no coração de sabermos que estamos fazendo aquilo que Deus nos pede? Estamos vivendo a nossa vida dentro da vontade, dentro do plano e do projeto de Deus? Não podemos deixar isso para amanhã, não podemos deixar isso para depois. É tarefa para nós agora também termos essa mesma convicção de Paulo diante da proximidade do seu martírio. E ele consegue ter, sabe por que isso? Porque ele é capaz de olhar para trás na sua história, no seu ministério, na sua missão, e ver e reconhecer em todos os momentos esta presença e o auxílio de Deus. Ele sabe que ele está ali naquele momento preparado, porque Deus assim o conduziu. Ele consegue enxergar isso. A sua fé é clara para perceber isso. E nós também precisamos aprender a enxergar esta presença, essa ação de Deus na nossa própria história. Ter isso talvez com muito mais clareza do que nós temos as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nós vivemos num mundo, e principalmente numa sociedade, que valoriza, que exalta a desgraça, aquilo que é ruim. Nós não podemos seguir por esse rumo não, senão nós perdemos de vista aonde nós queremos chegar. Não vamos conseguir ter essa consciência que Paulo tem aqui e compartilha conosco. É necessário mudarmos a nossa mentalidade e começarmos a perceber: Deus está sempre perto, Deus caminha conosco, Ele nos auxilia em todo o percurso da nossa vida. E por fim, o nosso Evangelho, que mostra esse momento onde Cristo está indo com seus discípulos para Jerusalém. Vai para lá para sofrer a paixão, para morrer na cruz. Então é hora de ver se realmente os apóstolos e os discípulos conhecem o Senhor. Jesus faz a eles duas perguntas. Primeiro, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Além dos discípulos, nós sabemos que uma numerosa multidão seguia Jesus. Ouvíamos isso nos evangelhos dos 2 últimos domingos, né? Essa numerosa multidão que sempre estava acompanhando Jesus. Ele pergunta aos discípulos: o que eles estão dizendo ao meu respeito? E aí os apóstolos falam: uns dizem que você é João Batista, que você é Elias, Jeremias, algum dos profetas. Percebam, a multidão não tem
clareza da identidade de Jesus. Isso é muito fácil de descobrir porque não acontece. Porque a multidão não tem proximidade com Jesus. Ela segue a distância. Ela segue muito mais motivada pelos sinais do que realmente pela disposição em se comprometer com Cristo, em se tornar discípulo, em acolher o seu ensinamento para a vida. Segue de longe. E se segue de longe, não tem como conhecer. Você não conhece uma pessoa vivendo distante dela. Pelo contrário, você vai tendo conhecimento à medida em que você se aproxima, em que você se dá a oportunidade de ter intimidade. E aí, segunda pergunta. Agora, para os discípulos, para os apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? Claro, tem que ser uma resposta diferente da multidão. E isso é um alerta para nós. Nós que estamos aqui, vocês que estão participando dessa celebração presencialmente, vocês que estão participando através da transmissão, nós não podemos ser multidão. Nós não podemos ser aqueles que seguem Jesus de longe. Nós não temos esse direito. Se a gente ainda se comporta assim agora, isso vai nos ser cobrado no final da estrada. E aí não adianta chorar o leite derramado. Porque aqui, no exercício que nós estamos fazendo da nossa fé, nós temos a oportunidade de sermos discípulos. Nós temos a oportunidade da intimidade e da proximidade com o Senhor. E aí, em nome dos apóstolos e dos discípulos, Pedro então responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro soa na força de uma profissão de fé, daquilo que eles acreditavam. Ainda não é um conhecimento perfeito, porque quando Pedro fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, é muito mais no sentido, tu és o Messias que a gente estava esperando, nós de Israel, para nos salvar dos romanos, para fazer um reino igual ao reino de Davi. Ainda não era um conhecimento perfeito, muito claro de Jesus, mas por essa profissão de fé, Pedro e os demais discípulos e apóstolos, eles se abrem para que Jesus pudesse revelar-se a eles. Eles dão um passo na fé na direção de Jesus, querem conhecer, estão dispostos a conhecer, estão dispostos a serem discípulos. E quando a nossa abertura da fé assim nos proporciona, aí acontece conosco o que aconteceu com Pedro aqui. Nós recebemos por isso uma nova identidade e recebemos uma missão. O Simão, filho de Jonas, agora vai se tornar Pedro. Tu és Pedro. Sobre ti, sobre esta pedra que é você, eu vou construir a minha igreja. Pedro vai ser a rocha que vai confirmar a fé dos demais apóstolos, dos demais discípulos. É o primeiro nessa fila. É aquele que vai à frente. E assim como Pedro, os sucessores de Pedro, os papas, eles que têm esta identidade nova de serem um fundamento na fé, aqueles que aquele que vai confirmar a nossa fé. Não à toa que ao longo da tradição da igreja, os papas escolhem um novo nome depois de serem eleitos. Esse novo nome comporta a nova identidade que eles querem assumir. Papa Francisco, quando ele escolhe o nome de Francisco,
Ele está assumindo uma identidade que ele vai dar para o seu pastoreio à frente da igreja. A semelhança de um outro Francisco, o de Assis. É a nova identidade que nós também recebemos do Senhor quando nós nos abrimos à fé. Não recebemos um novo nome, mas recebemos uma nova condição de vida. Nós recebemos novos valores para regerem a nossa vida. Nós recebemos um novo sentido para guiar a nossa vida. É a graça da nova identidade. Para aqueles que se abrem à fé no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. E também recebemos, como Pedro, uma missão. Eu te darei as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Pedro, os sucessores de Pedro, o Papa, que tem essa missão de abrir o reino para a igreja e para a humanidade, de fazer com que aquilo que é regra no céu se torne regra na terra. Aquilo que nós rezamos até mesmo na oração do Pai Nosso: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. É trazer aquilo que é do céu para a terra. O que está de acordo no céu, também o será na terra. É a missão de Pedro. É a missão do Papa, nos abrir a essa realidade. E nós recebemos também uma missão. A missão de como Pedro, como Paulo, a missão como daqueles que nos precederam no caminho da fé, testemunharmos o Cristo hoje, testemunharmos o Cristo com a nossa vida. Temos a coragem de deixarmos para trás as nossas falsas seguranças humanas para irmos na direção que Deus nos aponta. Vivendo essa vida portadora de uma nova identidade, testemunhando Cristo, vivendo o Evangelho, sendo sal da terra, a luz do mundo, sendo homens e mulheres que ajudam tantos outros a poderem adentrar no caminho da salvação. Por isso que é necessário seguir em frente. Por isso que é necessário não ter medo do caminho que precisamos fazer em Deus. Como Pedro e Paulo o fizeram até as últimas consequências. Um morto pela espada e o outro na cruz. Fiéis até o fim. Nós também chamados a vivermos essa fidelidade de Deus até o fim. Mas não nos esquecemos, fazendo esse caminho com a certeza de que o Senhor vai conosco, de que Ele caminha conosco. Vamos rezar então nesse momento, pedindo a Deus, por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, a graça também de cada um de nós sermos comprometidos na nossa fé, de cada um de nós perseverarmos na fidelidade ao Senhor, de sermos um sinal de Cristo, um sinal do reino neste mundo e para tantos que precisam. E não termos medo de avançarmos na direção aonde o Senhor nos aponta. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte
que me leva pra frente. É o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Que como São Pedro e São Paulo, possamos também nós nos deixarmos ser inspirados e conduzidos por Deus no compromisso da fé, na fidelidade da missão e realizando a vontade e o plano dele hoje e sempre em nossas vidas. Neste momento nós faremos a nossa profissão de fé, todos em pé, mas não vamos hoje rezar o símbolo apostólico, a oração do creio que nós já estamos acostumados, sabemos de cor, mas vamos rezar hoje o símbolo niceno-constantinopolitano, que é o símbolo da fé de forma mais completa. Como eu sei que vocês não sabem ele de cor, então eu rezo e vocês repetem. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo,